Falando sobre esse profeta como uma forma de introdução, queria que você pensasse em um profeta. Quando a gente fala a palavra profeta, a gente tem uma ideia, pelo menos deveríamos, enquanto filhos de Deus. Profeta é aquele que recebe uma palavra de Deus para entregar a outra pessoa. E Jonas não foi diferente, ele era um homem, um profeta de Israel, e ele aparece para entregar uma mensagem. Só que tem alguns detalhes do livro de Jonas que eu quero compartilhar. Eu não sei se você já se conectou com isso, se já, glória a Deus, se não, queria que você prestasse atenção, que de repente Deus quer falar comigo e com você a respeito desse homem. Ele ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus, ouviu a direção de Deus, porque ele conhecia o que Deus queria e Deus deu uma palavra para ele entregar algo. Ele era um profeta de Israel, mas ele entregaria uma palavra para um outro povo, que não era o povo de Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Um homem de Deus entregando uma palavra para um povo da cidade de Nínive, uma cidade que não era aquela cidade tão maravilhosa, era uma cidade importante do Império Assírio, uma cidade que tinha uma potência muito grande, uma potência militar, e esse povo não era muito bom com aqueles povos que eles conquistavam, eles massacravam esses povos. Então nós estamos falando que Jonas, o profeta, recebe de Deus. Ele é comissionado por Deus para entregar uma palavra de arrependimento para um povo ruim. Um povo de um outro império. Um povo cruel. Profeta de Deus, um profeta de Israel, recebe uma palavra para ir para outro lugar, não era o povo de Deus, para levar uma palavra de salvação. Como você se comporta quando Deus te chama para entregar uma palavra para alguém que você não gosta, que de repente você quer que morra, que você quer que exploda? Sabe aquelas pessoas que a gente tem, né, os nossos, aquele fulano é muito ruim, quero que se exploda, e fala coisa pior que eu não posso nem relatar em cima do altar e nem fora dele. Quando Deus nos chama para entregar uma palavra de salvação para as pessoas que nós não gostamos, qual é o nosso comportamento? Aí nós conseguimos medir qual foi o comportamento de Jonas. Uma palavra de salvação para um povo ruim, uma palavra de salvação para um povo que conquista os outros povos e massacra esses povos. Irmãos, eu fico imaginando o que Jonas não deve ter passado. Porque a gente quer entregar uma palavra de salvação para as pessoas legais, para as pessoas boas, para as pessoas que a gente acha que merece e que precisa de Jesus. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Nem sempre vai ser assim. Deus muitas vezes vai te levar para povos, para as pessoas que você não gosta. Aí fala, prega para ele aí. Qual é a tua resposta? Vai ser igual a Jonas? Aqui está um problema gigante. Esse livro fala de um problema de Jonas, mas que hoje está, muitas vezes, dentro das igrejas. Para quem nós vamos pregar? Para quem nós vamos anunciar? E hoje aqui eu quero compartilhar, porque é possível conhecer a vontade de Deus, entender a voz de Deus e ainda lutar contra aquilo que Deus está nos levando, aquilo que Deus está nos direcionando. Esse foi Jonas. Direcionado por Deus, conhecia a voz de Deus, sabia o que tinha que fazer, mas não queria fazer, porque o julgamento dele era: esse povo não merece salvação. Tá um silêncio. Tá um silêncio. Quem nunca aqui pensou, não precisa erguer a mão não, só faz uma avaliação. Fulano não merece, ele é ruim demais. Olha o que ele fez. Na bolsa. Olha o que ele fez, olha o que ele faz, olha como que ele é. Capítulo 1. Eu vou fazer uma pequena explanação
do livro, pequena mesmo, porque no tempo que nós temos nós não conseguimos fazer mais que isso, mas é deixar aí para vocês. No capítulo 1, e eu vou ler o versículo 2 e 3, diz assim: Deus falando para Jonas: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Deus está mandando Jonas ir pregar para um povo perverso. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa palavra não é minha, é tua, e que o Senhor nos leve a repensar muitas vezes até aquilo, o nosso chamado e para que estamos aqui. Meu Deus, eu não sei a dimensão dessa palavra, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é quem falou com Jonas e o Senhor é quem fala conosco hoje. Então, abre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então Deus diz: apronte-se, levante-se em algumas traduções e vá à grande cidade de Nínive. Levante-se e vá. Deus não estava perguntando ou falando para ele: ô Jonas, estou querendo fazer algo maravilhoso, será que você poderia ir? Ele era um profeta, um homem levantado por Deus para anunciar. E Deus diz para ele: vá. E Deus diz o lugar: vá para Nínive. Deus não estava falando, vai para Israel, Judá, não vai para outro, vai para Nínive. Oi? Deus? O senhor não está falando, o senhor não está confundindo? Será que não é outro lugar? Não, Nínive. Vá, levante-se e vá. Jonas se dispôs, Jonas levantou e Jonas foi. Mas não para Nínive. Foi para um outro lugar. Foi lá, comprou passagem, entrou no barco e foi para um outro lugar chamado Tarsis. Vamos colocar só para vocês entenderem. Nínive era para cá. Jonas vai lá, entra num barco para Tarsis, que ficava para cá. Só para vocês entenderem. Deus muitas vezes está nos mandando para cá. Só que nós somos certos demais. Nós sabemos tudo. Nós somos tão orgulhosos e tão prepotentes. E muitas vezes, irmãos, não pega essa palavra como se Deus tivesse... Ai, nossa, Deus, hein, só bate. Não, Deus está mostrando muitas vezes algo para nós que muitas vezes está obscuro no nosso coração. Deus está nos direcionando para algo que Ele quer para a nossa vida. Porque Deus nos chamou para fazer a obra dEle, não a nossa. E nós muitas vezes até nos levantamos e fazemos. Porque eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Você pode falar: não, isso não é uma boa notícia. É sim, correção é boa notícia, porque a gente pode reverter o caminho. Estar em movimento nem sempre está dizendo que você está fazendo a vontade de Deus. Porque Jonas levantou e foi, ele estava em movimento. Ele estava em movimento, mas não estava no movimento certo, não estava na direção certa. Nem sempre andar quer dizer que nós estamos fazendo a coisa certa. Então, irmãos, quando Deus falar comigo e com você, presta atenção no que Deus está falando. Deus não quer que você somente esteja em movimento. E olha que eu sou uma das pessoas que vocês sabem que prega sobre movimento. Para de ficar sentado, levanta, faz alguma coisa, se mova, Deus está te chamando. Só que Deus está te chamando para ouvir o que Ele quer e fazer aquilo que Ele está te direcionando. Mesmo que isso pareça bobeira para você, mesmo que isso pareça loucura, mesmo que aos olhos do Senhor você possa estar dizendo assim: nossa! Nem sempre estar em movimento significa que nós estamos fazendo e obedecendo o que Deus quer. Então preste atenção no que Deus está te direcionando. Esses dias eu falei para uma pessoa o seguinte: porque você está em muito movimento, mas pode ser que esse movimento não seja o movimento de Deus. Aí a pessoa te olha e quer te fuzilar. E quando Deus fala, eu repito, pode ser que esse movimento não seja o movimento de Deus. E eu vivo me questionando: Carlos, o que você está fazendo não é de Deus? E eu falo para Deus: se não for Deus, muda meu rumo, muda meu destino, muda meus passos, muda minha trajetória. Porque eu não quero estar em movimento de tola. Estar em movimento não quer dizer que nós estamos nos movimentando a fazer o que Deus quer. Irmãos, que seja um alerta para a igreja no dia de Santa Ceia, no dia de reavaliação, no dia de nós pararmos para pensar o que estamos fazendo com a nossa própria vida. Jonas entrou no barco. Jonas tomou a direção errada e daí para lá só foi descida. Desceu a Jope,
desceu ao navio, desceu ao porão e desceu ao mar. E desceu até a barriga do peixe. Quando nós estamos no movimento, mas estamos no movimento errado, é só ladeira abaixo. É só descida. A gente desce e fica perguntando, por que eu estou descendo? Por que eu não vejo os lugares altos? Por que eu não chego ao destino? Porque estamos na embarcação errada. Ouvindo voz, mas querendo tomar os nossos próprios conselhos e as nossas próprias atitudes. Quando nós fugimos da vontade de Deus, podemos estar andando, mas andando somente para baixo. E aí, irmãos, Jonas tentou fugir da presença e do chamado, mas isso não significa que ele conseguiu se esconder de Deus. Fugir, você até pode, mas se esconder, jamais. Eu posso fugir de Deus, eu posso ouvir a voz de Deus e não fazer o que Deus está me pedindo. É uma decisão, e Deus nos deixa decidir, só que eu não posso me esconder de Deus, jamais me esconderei. E o problema é, as tempestades virão e todos que estão dentro do seu barco vão pagar com você. Muitas pessoas ainda falam assim, as minhas atitudes são problema meu, seu e de todo mundo que está no mesmo barco com você. Porque quando você desce, você leva todo mundo junto para o buraco. Quando eu desço, eu estou no movimento, mas eu estou no movimento errado, ouvindo, mas não obedecendo. Quem está comigo paga. E eu vou falar para vocês, vocês orem pela minha vida, porque se eu estiver andando errado, vocês estão no mesmo barco que eu, e eu ainda sou o piloto desse barco. Irmão, se vocês soubessem como que isso me estremece. É uma grande responsabilidade para mim. Então, vocês orem pela minha vida. E vocês podem orar e falar, Deus, não deixa essa mulher errar, não. Não deixa a pastora fazer coisa errada, não. Não deixa ela ouvir a voz de Deus, não obedecer, não. Pode orar, irmão. Você fala assim, pastor, estou orando pela sua vida, achando que para mim eu estou achando ruim. Irmãos, quanto mais você orar para mim, mais eu sou grata. Porque você orando, você me ajuda. Se pastor, eu posso jejuar pela sua vida? 30 dias no mês, 31, se tiver. Irmãos, é sério isso. Por quê? Pai, olha aqui para mim. Você está no piloto da tua casa, homem. Se você estiver em movimento, mas movimento que não está alinhado com Deus, você está levando todo mundo da sua família para baixo. Mãe, serve para você também. Líder, para nós. Hoje Deus nos ama tanto que Ele está falando, trouxe uma palavra de correção. Ele trouxe uma palavra de: ei, desperta tu que dormes, levanta, sacode o pó. Líder, se o seu movimento não for o movimento que o céu está te direcionando, o seu grupo vai pagar. Você não está sozinho no barco. Se tivesse, irmãos, faria o que você quisesse com a sua vida e dê no que dê. Mas nós nunca estamos só. E Deus nos ama tanto, e hoje Ele está dizendo, acorda. Ei, irmão, se você estiver na direção errada, fazendo a coisa errada, em desobediência, Deus não quer fuzilar você. Ele está dizendo, ei, hoje é noite de arrependimento, porque ainda tem um lugar. Amém? Nossas decisões afetam nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, nossa igreja. Afeta todo mundo que está ao nosso redor, afeta a firma que nós trabalhamos, afeta as pessoas que estão conosco no mesmo trabalho, afeta nossos patrões, e se somos patrões, afeta nossos subordinados, empregados, tem um nome, não sei o que você usa. Nós temos que colocar a vontade de Deus acima de tudo. E muitas vezes para isso, irmãos, nós temos que sacrificar até o nosso conforto. Sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos. Porque nós não somos mais guiados pelos desejos que nós queremos, pelas nossas emoções. Nós somos guiados pelo céu. E de repente ouvir o céu, irmãos, vai fazer você... Nossa, Nínive, Tarsis, Nínive, com aquela cara feia. Não, Deus está doido. Um povo... Quem foge do propósito de Deus pode até mudar de direção, mas não consegue fugir de Deus. No capítulo 2, no capítulo 1, então, nós vemos Jonas desobedecer, entrar no barco. O barco
quase afunda porque vem uma tempestade. As pessoas ali, que nem filhos de Deus eram, começaram a clamar aos seus deuses. Para ver se alguém fazia alguma coisa. Vai todo mundo morrer? Onde estava Jonas? Jonas dormia. Capítulo 2 fala que Jonas orou. Mas ele orou quando o negócio tinha ficado muito feio. Irmãos, deixa para orar quando o negócio pegar fogo, não. Não deixa para orar quando estiver na barriga do peixe, não. Já ora hoje. Fala, Deus, misericórdia. Não espera todo mundo pagar o preço pela tua doideira, não. Jonas estava lá dormindo, enquanto todo mundo clamava. Ei, quem era Jonas? Diga assim comigo, profeta. Diga assim comigo, profeta. O profeta dormia e todo mundo clamando aos deuses. Aí de repente a família está toda lá clamando para um monte de coisa e você está dormindo. A tal ponto de ir lá e falar assim: ei, acorda, levanta, uma tempestade, o barco vai afundar, está todo mundo clamando, clama para o teu Deus também. Irmãos, quantas vezes as pessoas falam assim: ei, acorda, vai. Nós estamos falando de um profeta, um homem que foi enviado por Deus, estava dormindo enquanto todo mundo estava pagando o preço da desobediência dele. Que essa palavra não seja para vocês, se for que haja conversão. Capítulo 2, versículo 1 até o 10. Nós vemos algo extraordinário. Versículo do capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: então de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Ele estava dentro do barco, todo mundo já tinha feito, até que ele falou: gente, está acontecendo isso aqui por minha causa. E o que nós vamos fazer então? Me joga. Gente, o povo ainda não queria jogar ele. Tentaram, não queriam jogar fora. Mas não teve jeito, ele teve que ser jogado. Até que ele foi jogado de dentro do barco e a tempestade passou. Irmãos do céu, em nome de Jesus, que Deus não nos lance fora para a tempestade, que as pessoas que estão ao nosso redor passe. Quem está me entendendo, diga amém. Está difícil hoje aqui, né? Mas vai ficar um pouquinho melhor, irmãos. Vai ficar melhor, eu prometo. Até o final a gente sai daqui rindo. Ou chorando. Porque nem sempre a gente precisa rir. De repente, se tiver lágrimas, for lágrima de arrependimento, já valeu por hoje. O pessoal do louvor fez um louvor tão contagiante, agora a pastora vem com uma palavra tão gloriosa para a nossa vida. Porque pode mudar nosso destino. Capítulo 2, então, ele ora, lá de dentro da barriguinha do peixe, lá dentro, no fundo do mar. Clama a Deus. O capítulo 2 é profundo. É profundo. Se a gente for estudar o capítulo 2, dá umas 3 horas de mensagem. O versículo 9, então, diz assim: eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente o Senhor vem o livramento. Jonas ora. E Deus, quando um coração quebrantado, irmãos, ora, Deus ouve. Então eu quero trazer boa notícia para você. Mesmo que você tenha errado até aqui, você desobedeceu até aqui, pode orar, clamar e Deus vai mudar a sua sorte. Quem pode dizer amém? Amém. Eu falei que ia melhorar. Eu falei que ia melhorar. Melhorou com Jonas. E vai melhorar comigo, porque Jonas não era melhor que eu e você não. Existem muitos homens e mulheres de Deus aqui hoje, eu e você nos enquadramos a isso. A oração de Jonas está cheia até mesmo de linguagem dos salmos. Aqui ele diz que na minha angústia clamei ao Senhor. Salmo está dizendo: gritei da terra dos mortos, somente do Senhor vem o livramento. E ele começa a clamar. E Deus, quando clama, nós clamamos. Jonas clamou, Deus ouviu, e Deus ouve até hoje, porque a salvação não pertence a mim e a você. A salvação e o livramento pertence ao
Senhor. Amém? Porque a salvação pertence ao nosso Deus. Porque Deus pode decidir salvar Jonas, para que Jonas então pregue aquilo que ele mandou desde o início e também cumpra a palavra que desde o início ele comissionou Jonas a fazer. Vá para Nínive. É igual o povo no deserto, 40 anos rodando para chegar onde Deus falou para eles ir. Jonas já foi para o lugar errado para depois Deus ter que direcionar ele. Irmão, será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Vai ter que apanhar, ir para o peixe, chorar, rir, clamar, deixar todo mundo mal, quase todo mundo morrer para depois ouvir o que Deus está falando? Que Deus nos livre disso. O peixe não era apenas um castigo, era um tempo, era um instrumento de preservação e era um instrumento de análise para aquele homem. Aquele homem, quando foi jogado ao mar, ele poderia já ter morrido. Mas Deus mandou um instrumento que preservou a vida dele. O peixe não foi um castigo, foi algo enviado por Deus. Foi uma providência. Um lugar para Jonas orar, para Jonas recomeçar novamente. Hoje, esse momento aqui, que às vezes você pode estar considerando que é a barriga de um peixe, que está difícil de ficar aqui dentro, está dolorido de ouvir isso, pode ser um momento de que Deus está te preservando de muitas desgraças futuras, de muitos erros futuros. É o momento que Deus está falando: ei, para, foi isso que eu pedi, não. Ei, eu sei que você é bem intencionado, mas nem toda boa intenção vem do céu. Calma, ouva a minha voz aqui, que tudo vai dar certo, vai ser melhor. Deus pode transformar lugares de disciplina em lugares de restauração. Irmãos, de repente esse lugar que você está de dor aí, que você acha que é a barriga do peixe, pode ser um lugar que Deus está falando: estou te deixando aqui para mudar a tua sorte, para preservar a tua vida. Eu não sei qual é a barriga do peixe que você está aí, qual é o momento de disciplina que de repente nesse momento de dor Deus está te querendo te mostrar algo. O que você está aprendendo? E eu aprendo com Jonas que Deus disciplina só quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele já deixa, já morre aí no mar mesmo. Se Deus está te disciplinando porque Ele te ama, diga amém. Um pai, ele só disciplina e fala algo para o filho porque ele ama. Pelo menos eu sou assim. Às vezes eu dou umas palavras duras para meus filhos. E às vezes eu fico triste de fazer isso. Porque eu não gosto. Eu acho que você que é pai também não gosta. Mas tem hora que a gente tem que falar: ei, acorda. Você não está vendo que você está morrendo? Uns chacoalhões. Irmãos, isso é tão ruim para um pai fazer. É tão ruim. Mas eu prefiro dar esses chacoalhões, porque eu amo, do que deixar morrer. E Deus também é assim. Deus só disciplina quem Ele ama. Sempre existe um caminho de volta. E o caminho de volta é quando nós paramos, e muitas vezes dentro da barriga do peixe. Desnecessário, mas às vezes é. No momento de dor, no momento de lamento. O arrependimento restaura a tua conexão, a tua audição para com o céu, o teu alinhamento. Irmãos, estar na igreja não garante que nós estamos alinhados com o céu. Ouvir e obedecer, sim. Então a gente tem que estar conectado. O capítulo 3 é maravilhoso. E eu quero encerrar o capítulo 2 dizendo uma frase para você gravar no seu coração. A distância entre o fracasso e o recomeço se chama arrependimento. Grava isso no seu coração. A distância entre o fracasso e o recomeço se chama arrependimento. Quer recomeçar, quer fazer coisas novas? Arrependa-se. O capítulo 3, ele é maravilhoso. E ele começa praticamente igual ao capítulo 1. Deus chamando o profeta. Deus chamando. Ei, fui para o livro errado. Depois disso, o capítulo 3 diz: o Senhor falou com Jonas. Não foi isso que Deus falou lá? Deus falou com Jonas no capítulo 1. Aqui, o Senhor falou com Jonas, com um detalhe, pela segunda vez. Agora Deus fala de novo com Jonas. Apronte-se, levante-se e vá para a cidade de Nínive. E transmita a mensagem que eu lhe dei. Povo de Deus, Deus é o Deus da oportunidade, da segunda chance. Deus não descartou Jonas.
Deus não mudou o propósito. Deus podia ter chamado outro profeta, existia outros. Deus não chamou, Deus falou assim, ele não ouve, então agora vai lá, que eu vou pisar na sua garganta, até você ficar com a língua de fora. Não, Deus falou assim, vai lá, se arrependeu, orou, glória a Deus, vai lá, vamos, vai, continua. E Deus chama Jonas pela segunda vez, e fala a mesma coisa, levante-se e vai para Nínive, entrega a palavra que eu te dei. Jonas continuou não gostando, mas agora ele foi. Quem diz que tudo nós vamos gostar? É só nós obedecermos. Irmãos, tem coisa que Deus fala para mim, eu fico com um bico desse tamanho, com uma tromba, eu fico remoendo dias. E eu não quero fazer. E eu sei que também. Mas a escolha é nossa, a gente faz ou não? A gente foi inteligente, sábio, e não quiser botar todo mundo dentro de um barco com uma tempestade, matar todo mundo, a gente obedece. E depois, irmãos, o final é a coisa mais linda. Segunda vez. Deus também tem uma palavra para você. Uma segunda chance, uma oportunidade. Deus não vai te jogar fora. Deus não quer jogar a igreja fora, não quer jogar eu fora. Deus quer nos levantar do pó, da cinza. Deus quer nos chamar de volta depois do nosso arrependimento. Isso é maravilhoso. Você pode dizer amém? Deus não mudou a missão de Jonas. Deus não mudou o profeta. Deus continua falando a mesma coisa. E Deus mandou para a cidade de Nínive, que continuava sendo a mesma cidade pecadora. Vai para Nínive. E agora faça a diferença que você não fez lá do começo. Era para você ter sofrido menos, mas não deu certo, vai agora. E o homem então vai, prega, e acontece algo extraordinário. 3:5 diz assim para nós: os habitantes de Nínive creram em Deus. Uau! Os habitantes, 120 mil pessoas, creram em Deus. E desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e vestiram-se de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de saco de pano, sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e os nobres enviaram um decreto a toda a cidade: ninguém, nem os animais, ninguém coma. Todos foram jejuar e todos se converteram. Porque um homem obedeceu, depois de ter apanhado, tudo bem. Mas ele obedeceu e foi. Irmãos, quando você for, coisas extraordinárias vão acontecer. Porque Deus é contigo, diga amém. Amém, diga assim, é comigo essa palavra. Do menor ao maior, do maior ao menor, houve arrependimento. Até o rei se humilhou, o povo jejuou, eles abandonaram sua violência. E Deus derramou misericórdia. Deus derramou graça. 120 mil pessoas aceitaram, se converteram, deixaram seus maus caminhos, porque Jonas ouviu a palavra, se arrependeu e fez aquilo que Deus estava falando. No início o profeta fugiu, mas quando obedeceu foi instrumento de Deus. Deus usa pessoas quebradas e quebrantadas, que estão dispostas a fazer o que Ele diz. Quem pode dizer amém? Deus pode usar você? Só que você está achando que Jonas estava feliz em pregar e ver a conversão do povo? Não. Quem conhece o livro de Jonas sabe do que eu estou falando. Eu vou pregar, mas eu queria que eles morressem. Eu queria que eles se arrebentassem, irmãos. Quando a gente não gosta de alguém, a única coisa que a gente não quer ver é aquela pessoa convertida. Deus salvando aquela pessoa. Sabe por quê? A gente acha que Deus é só pra gente, que é lindo, que é bonzinho, que vem na igreja todo domingo. E eu tenho ótimas notícias para te dar. E é ótima mesmo. Deus é para mim, para você e para aquela pessoa que você acha que não merece. Aquela pessoa ruim da sua família. Você sabia que Deus pode usar a sua vida para salvar aquele trem ruim? Deus falou isso para mim. Eu fiquei tão nervosa. Porque tem hora que a gente não quer ser instrumento de Deus, porque a gente acha que aquela pessoa não merece salvação. Ainda bem que é só comigo. Deus me ama demais. Irmãos, tem hora que a gente quer que aquela pessoa que nos traiu, aquela pessoa que nos abandonou, aquela pessoa que fez algo cruel, que a única coisa que a gente não quer ver ele salvo, a gente quer ver ele no inferno.
Vai para o inferno esse desgraçado. E a gente usa cada termo. Se você já usou isso, Deus está te chamando hoje ao arrependimento. Amém? No capítulo 4, nós vemos algo acontecer extraordinário através da vida de Jonas. E eu quero fechar o capítulo 3 dizendo: a graça de Deus não apenas nos tira do lugar que nós caímos, mas nos coloca no lugar certo para fazer o propósito certo. A coisa certa pode ser aquilo que você não quer fazer. Capítulo 4, então, nós vemos que o corpo, o homem, Jonas, obedecendo. Mas o coração dele ainda resistia. Irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo o que Deus quer. Presta atenção nisso. Presta atenção no que eu vou falar. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. A gente não está indo mais para Tarsis. A gente levantou, a gente orou, a gente ouviu e agora estamos indo para Nínive. Fazendo o que Deus quer, mas por dentro odiando, com o coração amarrado, triste, amargurado. Esse era Jonas. Jonas foi, pregou, Nínive se arrependeu, Deus teve misericórdia, mas Jonas ficou feliz? Não, ele ainda queria que Nínive se explodisse, pegasse fogo. Vocês conseguem entender um trem desse? Parece que Deus é cruel, mas Deus não é cruel. Deus teve misericórdia, tanto de Nínive como de Jonas. Deus não estava salvando só Nínive, estava salvando Jonas. Dele mesmo, das atitudes, dos pensamentos, da forma dele agir. Quando ele prega, lá no versículo 4 diz, no capítulo 4, versículo 1 diz assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e irado. A conversão dos 120 mil pessoas deixou Jonas aborrecido e irado. Então orou ao Senhor. A cidade se converteu. E Jonas, o profeta, sentou e foi reclamar. Eu fui, mas não estou gostando do que eu vi. Se tem que obedecer, obedecerei. Você viu aquela história da criança que estava na sala de aula, a professora falava assim: Joãozinho, senta. Ele sentou. Aí ele falou assim: por fora estou sentado, mas por dentro estou em pé. Eu acho que você entendeu. Por fora estou obedecendo, mas por dentro estou muito irado com Deus e com muita raiva do meu chamado e ter que pregar essas pessoas que eu quero que vão para o inferno, porque eles são muito ruins. Irmãos, nós estamos falando que o povo estava fingindo, o povo tinha se convertido e deixado os caminhos mal. É esse o evangelho. E Jonas senta, reclama, deita. E quando ele deita, Deus, aqui no capítulo 4, diz que providencia ali uma planta para cobrir o sol. No outro dia, Deus manda um bicho, mata a planta. Aí Jonas fica mais nervoso ainda. E Deus faz uma pergunta para ele: a planta é mais importante que as pessoas? Irmãos, aqui nós estamos dando importância. Hoje Deus está nos chamando a nossa atenção. Não sei se você percebe, lógico que percebe. Para nós prestarmos atenção no que nós estamos fazendo e para o que nós estamos fazendo. O que você está fugindo? Ah, mas eu já fiz, eu já tentei. Tenta de novo. Ah, mas não deu. Deus está te chamando de novo. Tem pessoas que muitas vezes trabalharam para Deus, fizeram algo e por algum motivo se machucaram, se feriram, não quiseram. E aí eles usam um argumento: ah, mas eu já tentei. Tenta de novo. Irmãos, eu duvido, se eu perguntar aqui quem tem motivo para deixar até a igreja, todo mundo ia levantar a mão. Inclusive eu, acho que essa é a primeira. Todos nós temos. A gente se machuca, se fere, você me fere, eu te firo. Só que a gente faz decisões. Eu vou viver com o sentimento: ai, Cris, um dia você falou aquilo para mim, ou eu vou ver: nossa, Cris, você trabalhou tanto tempo do meu lado, que benção. Porque qual é o peso que a gente usa? Porque é isso, bem isso que acontece. O que nós estamos dando valor? Estamos dando valor à dor ou nós estamos dando valor àquilo que Deus fez em nós, nos restaurou e o chamado que Ele tem para a nossa vida? É escolha, irmãos.
Só que depois que a gente faz a escolha e a gente vive descendo, quando a gente faz a escolha errada, a gente não precisa reclamar, porque são as nossas escolhas que nos levam para um determinado lugar. Qual escolha você tem feito? O problema de Jonas não era apenas a direção que ele estava indo, era o coração dele. Ele foi para Nínive, pregou, fez o que Deus queria, mas por dentro ele tem mais importância a uma planta do que ao povo, ao que ele estava sentindo ali, do que as pessoas que estavam precisando ouvir a palavra. E Deus hoje nos chama a nossa atenção. Cuidado com a importância nas coisas que você está dando. Cuidado. Deus te chama hoje para algo muito mais poderoso. Deus chama ali um homem para fazer algo transformador e para transformar um homem. Não era só o povo de Nínive que precisava ser transformado, Jonas também. Muitas vezes Deus está te levando profetas, homens e mulheres de Deus, não para transformar só o povo, mas para transformar primeiramente você, porque ninguém faz algo sem primeiro ser transformado, nem eu e nem você. Primeiro há uma transformação, há uma conexão e um alinhamento com o céu, depois há um povo fazendo a obra de Deus poderosamente na terra. E para concluir, se o pessoal do louvor puder subir, Jonas é um personagem extraordinário, uma história extraordinária, mas não de perfeição. Se você estiver exigindo perfeição de você, irmãos, esquece. Não existe pessoas perfeitas. Existem pessoas em aperfeiçoamento, alinhamento com o céu, decidindo, errei aqui, hoje eu mudo. Nossa, caí, levanta e anda, se arrepende e volta. Estou na barriga do peixe, sai daí, ora a Deus, Deus vai te levar, Deus te leva para outro lugar, Deus vai te pegar pela mão, Deus vai te sustentar. É assim, comigo e com você. Não interessa se você tem uma credencial de pastor, se você tem um título de músico, se você tem um título de intercessor, ou se você é aquele irmão que vem na igreja e ouve o culto e vai embora. Não interessa. Deus tem um chamado, algo para cada um de nós. E estar conectado faz toda a diferença. Vai mudar a nossa vida. Vai mudar, mas para sempre. Jonas fugiu, Jonas voltou, Jonas obedeceu. E Jonas foi transformado ali no momento para transformar um povo. O que você está deixando de fazer? Que às vezes é o que Deus quer que você faça. Qual é a Nínive que você tem que enfrentar e você quer ir para Tarsis? Você tem uma Nínive que Deus está falando para você e você está falando, eu vou para Tarsis? Eu tenho boa notícia. Deus está te chamando de volta para fazer algo extraordinário. Ele não descartou Jonas e olha aqui para mim, ele não vai descartar você. Você pode dizer amém? Eu vou repetir caso você não tenha entendido. Ele não descartou Jonas e ele também não vai descartar você. Se de repente você falou assim, não, vou ficar aqui porque Deus não me quer. Eu tenho uma boa notícia, eu estou falando para você, né, irmão? Deus não descartou você. Deus está te chamando ao arrependimento para Ele fazer algo extraordinário através da sua vida. Jonas no 2,9 diz, ao Senhor pertence a salvação. E Ele quer salvar você, para você então ser canal de bênção para salvar muitas pessoas por aí. Está disposto? Está disposto? Eu falei que ia ficar melhor e eu quero dizer para você, Deus não descartou você. Não existe pastor perfeito, não existe. Existe um povo que ouve a voz do céu, se arrepende, se alinha, vai deixando as imperfeições, porque também isso não é motivo para falar assim, eu sou imperfeito mesmo, então eu vou continuar assim. Não. As suas imperfeições vão sendo mudadas e você vai sendo aperfeiçoado. Quem pode dizer amém? Os verdadeiros heróis da fé não são aqueles que nunca caem, são aqueles que quando caem, permitem que a graça de Deus os levante, transforme seu coração e os coloque novamente no caminho do propósito. A graça de Deus foi derramada sobre a igreja de Ada. E a graça de Deus não nos descarta quando nós erramos. A graça de Deus, o amor que nós não merecemos, o favor que nós não merecemos, a misericórdia que nós não merecemos está sobre nós. Não porque somos bonzinhos, mas porque Deus nos amou e vê em nós um povo de coração quebrantado, não perfeito, mas que
resolveu se aperfeiçoar. Vou repetir essa frase. Os verdadeiros heróis da Bíblia e os dos dias atuais não são aqueles que nunca caem. São aqueles que, quando caem, permite que a graça de Deus os levante, transforme seu coração e os coloque novamente no caminho do propósito.